Amém, irmãos. Vamos ouvir a palavra do Senhor? Amém. Os irmãos, não sei se se lembram, havia uns assuntos que eu andava a tratar. Estávamos a falar acerca da natureza de Deus. E já falámos acerca dos atributos naturais de Deus. Já falámos acerca da imutabilidade. Já falámos acerca da omnipresença. Já falámos sobre a omnisciência de Deus. E hoje vamos terminar os atributos naturais de Deus e vamos falar acerca da omnipotência de Deus. Deus que é todo o poderoso. Amém? Ele é Deus todo-poderoso? Amém. Já cantámos 3 músicas e, de facto, nas 3 referimos-nos à sua omnipotência, ao poder que Deus tem sobre todas as coisas. Amém? Deus é poderoso? Amém. Ele é poderoso sobre quê? Sobre tudo, não é? Eu acho que a palavra omnipotência resume muito bem isso, não é? Deus, Ele é poderoso. Mas há uma perguntinha que nós temos feito sempre que temos falado acerca dos atributos naturais de Deus, que é como é que eu, sabendo que Deus é omnipotente, o que é que isso vai influenciar na minha fé nele, na minha crença nele? Ou seja, eu sei que Deus, Ele é omnipotente, que Ele tem todo o poder. Então o que é que isso vai trazer de implicações à minha vida? O que é que isso vai trazer de implicações à minha fé? Amém? Então o que é que são os atributos? São qualidades de Deus. Já tínhamos visto isso, não é? Ou seja, Deus tem estas qualidades em si mesmo. E apesar de as apresentarmos de forma separada, elas não deixam de se relacionar entre si. Ou seja, Ele é Deus omnipotente, mas Ele não deixa de ser Deus omnipresente. Se Ele é Deus omnipresente, Ele também não muda. Ele tanto julga, e nós já vimos isso, Ele tanto julga o pecador como julga o arrependido. Ou seja, um dá-lhe a salvação porque se arrepende e o outro, porque não se arrepende, lhe dará o quê? A condenação. Ou seja, Ele é um Deus bom na sua justiça. Ou seja, Ele tanto condena como salva. Amém? Então, relacionam-se todas entre si e é através dela que nós vamos conhecendo Deus. Então, o que é que nós precisamos de reter para nós? E isto é muito simples. É que Deus, na sua omnipotência, Ele é ilimitado no quê? No seu poder. Amém? E o que é a omnipotência de Deus nos revela? Para além disto, para além de que o meu Deus é omnipotente, ok, Ele tem todo o poder, mas o que é que isso quer dizer? Da mesma forma que Ele é omnisciente e está em toda a parte, Ele também é todo poderoso. Amém? Então, queria falar acerca de 3 aspectos em relação à omnipotência de Deus. E eu gostava de me basear em 3 textos. Em Jó 42, versículo 2. Depois vamos também passar pelo livro de Jeremias e também pelo Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 19. Amém? Então, o que é isto da omnipotência de Deus? Sim, de facto, Deus tem todo o poder. Mas o que é que isto me leva? Onde é que isto me tem de levar? Vimos que a omnipresença de Deus nos leva à percepção e passamos a viver com a certeza de que Ele está presente em toda a parte e que Ele tem domínio sobre todas as coisas. E porque por mais que queiramos fugir, ninguém poderá separar dEle, ninguém poderá estar afastado da sua presença, certo? Na imutabilidade nós vemos o quê? Que Deus não muda. Ele sempre é o mesmo. A sua palavra sempre permanecerá. Quer nós gostemos, quer não gostemos. Ele sempre fará a sua vontade. E na omnisciência sabemos que Ele é o Deus que sabe tudo, tanto para bem como para mal. Ele conhece as minhas dificuldades, Ele sabe quem eu sou. Mas Ele não vai deixar de agir segundo a sua vontade. Então, nas Sagradas Escrituras, nós temos o exemplo de 3 homens que reconheceram e se referiram à omnipotência de Deus. Jó diz em 42, 2, ele diz assim, vou dar um tempo aos irmãos até encontrarem, Jó 42, versículo 2. E todos nós conhecemos muito bem esta expressão de Jó, não é? Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser... Amém. E só nesta pequena expressão de Jó nós vemos aqui tudo, não é? Vemos a omnisciência, a omnipresença, a omnipotência e a imutabilidade de Deus. Olha, eu sei que tudo podes, eu sei que sabes tudo, e tudo podes é porque tu tens todo o poder, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Olha, tu não mudas. Se tu queres, tu fazes e cumpres e acabou.
e não nos esqueçamos de quem era Jó e do momento em que ele estava a fazer esta declaração. As coisas na vida dele ainda não haviam sido restauradas, mas ele chega à percepção de que Deus, ele era o Todo-Poderoso. Então, o patriarca aqui, né, ele define esta qualidade simples e clara depois de ter visto as grandes obras de Deus. As Escrituras nos ensinam-nos que nós só ao olharmos para a criação e vemos todo o poder que a criação tem, toda aquela grandeza, nos revela o quão grande e poderoso é o nosso Deus. Muitos poderão desculpar, mas eu nunca ouvi a mensagem do Evangelho, não interessa, mas a própria criação, até ela mesmo, revela na sua limitação, é claro, de quem Deus é. Então, tudo aquilo que Deus criou demonstra que Ele é poderoso. Em Jeremias 32, no versículo 17, é-nos dito também, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. E depois ele faz esta pergunta, coisa alguma te é demasiado maravilhosa? Quantos de nós já fizemos esta pergunta ao Senhor? Principalmente quando recebemos um milagre de Deus, é uma resposta de Deus na nossa vida. Muitas vezes exclamamos no nosso íntimo, no nosso coração, se calhar no nosso tempo com Deus, Senhor, coisa alguma te é demasiado maravilhosa? Coisa alguma te é demasiado difícil? Não é. Porque de facto Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então Jeremias reconhece também a omnipotência de Deus ao orar durante um tempo de desastre nacional. Porque muitas vezes, irmãos, este tipo de declarações, Senhor, eu confio em Ti, Senhor, eu sei que Tu tens todo o poder. Já Davi era no meio da guerra, no meio da perseguição, que ele declarava, Senhor, eu sei que Tu és o meu Deus, eu sei que Tu és o meu escudo, Tu és aquele que luta por mim, Tu és aquele que avança por mim. É nos momentos de maior aflição que parece que nós nos lembramos de Deus. Mas o certo é que também é nestes momentos que nós temos de colocar a nossa fé em ação e dizer, Senhor, eu sei, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiado maravilhosa. E este homem diz diante de um desastre. Jó faz esta exclamação, sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E passou aquilo pelo que passou. O centro da nossa vida deve ser Jesus Cristo. O ponto central da nossa fé tem de ser a pessoa de Jesus. Jesus precisa de ser o centro. Eu ontem estava a falar com um amigo e às vezes parece que nós estamos tão desprovidos de nós mesmos, mas ao mesmo tempo cheios de nós mesmos. Ou seja, parece que já não sabemos quem somos, mas ao mesmo tempo só que somos egoístas ao ponto de só pensarmos em nós. E deixamos de viver, se calhar, a nossa fé da maneira como nós devíamos viver. Deus nos ajude a sermos bons cristãos, a confiar em Deus como Ele é. Amém, irmãos? E depois temos também outro versículo, em Mateus 19, 26, em que Jesus refere-se à omnipotência de Deus, dizendo, Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Amém? O próprio Jesus disse isto. Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então, a primeira coisa que eu quero destacar, já com base neste versículo, Mateus 19, no versículo 26, é que sim, Deus é todo-poderoso. Então, se eu começo a minha caminhada cristã, eu creio que Deus é todo-poderoso, Ele é o meu Salvador. Amém? Eu declaro isto, eu proclamo isto na minha vida, sim, Ele é o meu Salvador. Mas quem é que de nós gosta de trabalhar e de sofrer e não de receber uma recompensa no fim? Ninguém gosta de trabalhar de graça. É verdade que nós servimos ao Senhor não à espera de uma recompensa, porque a maior recompensa nós já a recebemos. Mas a verdade é que é muito interessante a forma como ele acaba este capítulo. Ou seja, eu sei que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que por mais que eu trabalhe para Ele, eu sei que no fim Ele é o Deus que me dará a recompensa. Então Ele diz, não é? Vamos ler, vamos abrir lá em Mateus 19, 26. E vamos ler a partir do versículo 23. Então disse Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo
que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, como já lemos: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros são últimos, e os últimos primeiros. Então, temos aqui um contraste entre a capacidade de Deus com a capacidade do homem. Os discípulos fazem aqui uma pergunta excelente. Então, Senhor, quem é que se salvará? Olha, e Jesus diz-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. E depois vem a pergunta: ó Senhor, mas olha que eu deixei tudo para te seguir. E o Senhor diz: olha, sê fiel. Da tua salvação eu cuido eu, mas continua-me a servir, porque não há ninguém que deixou tudo e não será recompensado um dia. Então eu sei que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que garante a minha salvação. Não por mérito meu, não por algo que eu tenha alcançado pelas minhas próprias mãos, mas eu depositando a minha fé nele, esperando nele, confiando nele, eu sei que no tempo certo Ele me dará a recompensa. E essa recompensa poderei não a receber nesta terra, mas receberei no mundo que há por vir. Ele está atento ao nosso esforço e àquilo que fazemos na sua obra. A nossa salvação, ela está garantida. Porquê? Por causa da ação do poder de Deus. Então, Ele é Deus Todo-Poderoso e é Ele que vinca, é Ele que nos guarda dentro desta salvação maravilhosa que Ele nos oferece em Cristo Jesus. Amém? Então, para Deus, nada é impossível. E Jesus, ele observa aqui que Deus é infinitamente mais poderoso do que o homem. Depois do diálogo, que ele tem neste capítulo com o jovem rico, Jesus dirigiu-se aqui aos seus discípulos, referindo-se acerca disto mesmo, da nossa impossibilidade de sermos salvos. E se nós formos depois a Jeremias 32, no versículo 17, neste capítulo também é reforçada mais esta ideia, ou seja, de que Deus é todo-poderoso e que no fim Ele dará a sua recompensa. Jeremias 32. E vamos ler a partir do versículo 19, versículo 13, peço desculpa. Jeremias 32. Estou aqui um bocadinho perdido, peço desculpa aos irmãos. É isso mesmo. Do 17 ao 19. Ok. Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiado maravilhosa. Tu usas da misericórdia para com milhares e retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos exércitos. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Então, Ele é o Deus que é todo-poderoso, que conhece tudo, que sabe tudo e que retribuirá a cada um segundo o fruto das suas
obras. Amém? Então Ele é o Deus Todo-Poderoso que no fim dará a sua recompensa. Então graças a Deus por Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que Ele nos garanta a nossa salvação. Então eu espero, trabalho, esgoto-me no serviço do Senhor e eu sei que no fim receberei a minha recompensa. Amém? Então o segundo aspecto é que Deus é livre de exercer o seu poder e de realizar a sua vontade. E nisto cabe-me o quê? Cabe-me humilhar e reconhecer a sua soberania. Ao se arrepender, e nós vemos isto no caso de Jó, ele não sabia porque tinha sofrido tanto, mas ele chega ao ponto que ele para de reclamar, de questionar e de desafiar a sabedoria e a justiça de Deus. E ele, ao ver toda a grandeza de Deus, ele sente-se humilhado e esmagado por este peso da grandeza das obras de Deus. E o que é que nós podemos fazer quando somos confrontados com isto tudo? Diante da grandeza, diante da majestade do nosso Deus? É humilhar-nos e reconhecermos que, de facto, eu não sou nada. Olha, eu sei que Ele é o Deus que dará a cada um segundo a sua recompensa. Eu sei que Ele é o Deus que vai garantir a minha salvação, porque Ele me promete. E então, cabe-me a mim o quê? Olha, humilhar-me diante dEle. Porquê? Porque eu sei que Tu criaste tudo e eu não fiz nada. Eu não posso comparar contigo. Mas obrigado porque me amas. Amém? Esta deve ser a nossa postura de humilhação, de reconhecer que Ele é o Deus soberano e que Ele está sobre todas as coisas. Então o que Jó poderia fazer era o quê? Era arrepender-se. Jó, né, todos conhecemos a sua história, sem resposta às suas questões. Jó ajoelha-se diante de Deus e humilha-se em humildade e submissão diante do seu Criador, admitindo que este é soberano. E o terceiro aspecto é que Deus não pode fazer nada que seja inconsciente com a sua vontade e natureza. Já falámos muitas vezes disto, né? Principalmente quando falámos acerca da imutabilidade de Deus e também da omnisciência de Deus, nós vimos que, de facto, Ele não pode fazer nada inconsciente com a sua vontade e a sua natureza. Mas há uma coisa que é muito importante nós também retermos para nós, é que, apesar do nosso erro, Deus não deixa de operar na nossa salvação. Porquê? Porque só Ele a pode garantir. E essa é a maior demonstração do poder de Deus para mim. Porquê? Porque eu não posso me salvar a mim mesmo, eu posso fazer muitas outras coisas. Mas eu recebo a minha salvação e ela é-me garantida porquê? Porque é Ele que me garante. Eu somente preciso de quê? De crer e de confiar nele. Então podemos dizer, entre aspas, que a única limitação do poder de Deus é Ele não poder fazer nada que é inconsciente com a sua vontade. Deus nunca vai fazer nada que é inconsciente à sua vontade, que fuja dentro dos seus padrões divinos. Então esta é a única limitação que Ele tem, se pudermos dizer assim. Ou seja, as suas ações sempre serão conscientes com a sua vontade e o seu caráter. Então, uma das primeiras coisas que nós podemos ver é que Deus não pode tolerar o erro. Abacuque 1, versículo 13, diz-nos: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Então o nosso Deus, Ele não tolera o quê? O erro. Porquê? Porque Ele é santo. E outro aspecto também é que Ele não pode ser tentado pelo quê? Pelo mal. Tanto não pode ser tentado, como também Ele não pode tentar. Tiago 1,13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. E agora convido os irmãos a abrirmos em 2ª carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 13.
Então, Deus não pode tolerar o erro, não pode ser tentado nem tentar com o mal, né, com o pecado. E Ele também é o Deus que não pode negar-se a si mesmo. E diz assim, vamos ler a partir do versículo 11. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Amém? Então é engraçado. Se eu permaneço, se eu persevero, vou reinar com Ele. Se eu nego, por sua vez, Ele também me negará. Porquê? O apóstolo, ele aqui no versículo 13, ele fala acerca de se somos infiéis. E isto significa, isto remete para o quê? Para a falta da fé salvadora. Não é uma fé fraca ou combalida, mas é a falta da fé salvadora. Ou seja, eu tenho de guardar a minha fé, eu tenho de guardar a minha esperança em Cristo Jesus. E durante este processo eu não o posso negar, mas devo ser obediente, continuar a servi-lo, nunca duvidando de quem Ele é. Principalmente nunca o negando. Porque eu sei que se eu o negar, Ele me vai negar também um dia diante de Deus Pai. Mas se eu permanecer fiel diante dEle e professar Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, eu sei que Ele não me negará e me reconhecerá diante de Deus. Amém? Então, lá está, ele não se pode negar a si mesmo. Ou seja, os incrédulos, no final, negarão a Jesus porque a fé que confessavam não era genuína. Mas ele permanece fiel àquele que professa a fé nele e não se envergonha do Evangelho. Ou seja, da mesma forma que ele é fiel para salvar aqueles que creem nele, Jesus também é fiel para punir aqueles que não creem nele. Amém? Então, ele não se pode negar a si mesmo. Muitos proclamam e dizem, ele é um Deus de amor, ele salvará toda a gente. Salva aqueles que quiserem acreditar. Salva aqueles que guardarem a sua fé. Salva aqueles que permanecerem fiéis a Ele. Amém? Então, qualquer ação diferente da parte de Jesus seria incompatível com a sua natureza santa e imutável. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Confiemos no Senhor. Amém, irmãos? Então a Escritura ensina-nos isto mesmo, que Deus é um Deus omnipotente, que Ele realiza qualquer coisa que seja consciente com a sua vontade e natureza. E esta qualidade é-nos demonstrada na criação, na manutenção da ordem criada e na provisão da salvação, entre muitas outras coisas. Ele é o Deus Todo-Poderoso que nos provê a salvação, que nos garante que um dia, nos novos céus e na nova terra, reinaremos com Ele e nos dará a devida recompensa. Então eu confio no meu Deus Todo-Poderoso. É alguma coisa demasiado difícil para ti? Não é. Nada é difícil para o nosso Deus, irmãos. E aquilo que nos era mais impossível já nos foi garantido. Então, há alguma coisa difícil para Deus? Não há. Então cabe-me a mim ser fiel, não me tornar um infiel, não perder a fé, não descartar aquilo que da parte de Deus de forma divina tenho recebido, mas guardar firmemente no meu coração aquilo que Ele me tem dado de mais bem, precioso. Então em Romanos 1,16, o apóstolo Paulo diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Embora a mensagem possa soar como uma loucura para alguns, o Evangelho é efetivo porque carrega em si a omnipotência de Deus. É o poder de Deus na pessoa de Jesus Cristo. É este poder que está intrínseco, que está dentro do Evangelho. Nós cremos nele, nós somos salvos. E temos este papel também de levar esta mensagem onde quer que nós vamos. Somente o poder de Deus é capaz de dominar a nossa natureza pecaminosa e de nos dar uma nova vida. Então, irmãos, é o poder de Deus que age em nós.
Então é importante, sim, Senhor, de facto Tu és um Deus poderoso. E se não fosse o Teu poder em ação na minha vida, quem seria de mim? Então a omnipotência de Deus tem um papel muito grande na nossa vida, não é? E ao crer nele e ao esperar nele, eu sei, Senhor, que Tu não vais mudar. Eu sei que Tu podes fazer tudo. Nada foge ao Teu alcance. Eu sei que vais estar sempre comigo. Eu sei que Tu não vais mudar. Eu sei que Tu és o Deus que me acompanha. Eu sei que és o Deus que vai lutar pela minha causa. Temos um Deus operante. Amém? Temos um Deus que é vivo e que não nos deixa e nunca nos abandonará. Amém? E é tão bom, irmãos, refletirmos e pensarmos que Deus não é só poderoso na criação e na redenção, mas Ele também se preocupa com os detalhes da nossa vida. E se calhar nisto nós falamos a nível pessoal, cada um. E que possamos relembrar esta noite aquilo que Deus tem feito por nós. Amém? Senhor, eu vejo as Tuas maravilhas. Vejo aquilo que me tens entregue. Mas obrigado também por tudo o resto, Senhor, em que tens colocado a Tua mão, em que eu tenho visto a operação do Teu Espírito. Obrigado, Senhor, por não tens deixado de faltar nada. Obrigado, Senhor, por tens sido o meu guardião fiel. Obrigado, Senhor, porque tenho uma igreja. Obrigado pela vida daqueles que tens cuidado. Ele é um Deus poderoso. Amém. E Ele é capaz de fazer muito mais além de tudo aquilo que nós podemos imaginar nas nossas vidas. Porquê? Porque Ele é omnipotente e Ele está em operação em nós. Efésios 3:20 diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A operação do poder de Deus nos crentes, ela é ilimitada e vai além da nossa compreensão. E vamos terminar lá em Efésios 3:20. E vamos ler a partir do versículo 16. Efésios 3. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Que nos possamos alicerçar nele, em amor, para que possamos compreender as coisas que vêm do alto. Amém, irmãos?